nossa aula de hoje. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa queridíssima aula 3. O tempo voou e a gente já está na metade da nossa queridíssima, porém desafiadora Semana da Colorimetria Alto Nível. Antes de mais nada, antes da gente começar qualquer coisa aqui, eu queria, te dar o parabéns, antes de tudo, né? Porque se você chegou até aqui, obviamente, isso prova que você está realmente empenhado em subir de nível, em entender a colorimetria, e não depende somente de uma motivação, de um sentimento como Coca-Cola, que vem e vai. Não. Como eu já venho falando com vocês, a motivação ela é traiçoeira, porque ela vai embora, ó, rapidinho e ela não dá nem tchau, né? A gente acaba deixando ali, ó, a gente na mão, ela vai, ela deixa, ela nos abandona e quando a gente já vê não tem mais motivação nenhuma para continuar os nossos projetos. Então eu sei que às vezes esse dia para você foi super corrido, você trabalhou, se você não trabalhou você cuidou das suas coisas, a semana está puxada, às vezes tem muita coisa para você resolver ainda, mas eu queria de verdade que você que está aqui comigo nessa noite parasse tudo que você está fazendo, parasse em todos os pensamentos, todas as preocupações que você tem e se concentrasse em tudo mesmo que eu vou explicar para você, ok? Eu não sei se vocês já sabem, né? Mas durante 6 meses, até um pouquinho mais, eu vim me organizando, eu vim trabalhando, né, para estar com vocês aqui essa semana, para me organizar certinho, para separar esse tempo, para parar tudo, ensinar vocês, sabe? Foi tudo muito bem elaborado para que você realmente pudesse aprender a colorimetria de uma forma mais simplificada, de uma forma mais suave, de uma forma mais fácil de entender, bem mastigadinho, tá? Para que você conseguisse principalmente colocar em prática no dia a dia do salão com as suas clientes, para que você possa resolver realmente os problemas e ver com seus próprios olhos que a colorimetria ela é solucionável, ela é sim alcançável, ela não é um bicho tão difícil da gente entender, apesar de tantos números e cores, né? E uma coisa que eu sempre mentalizo quando eu quero aprender alguma coisa nova é que nós, seres humanos, nós fomos criados para nos tornar extraordinários, ok? O cérebro de quem fez as maiores revoluções, né? Revoluções na nossa história é o mesmo cérebro que você tem aí dentro da sua cabecinha, porém, ele foi treinado de uma forma diferente, né? A pessoa que vai treinando o seu cérebro para alcançar, né, os resultados, né? E esse pessoal que fez história também treinou o seu cérebro de uma forma que aquilo que eles fizeram é comentado até hoje. E assim também essa semana da colorimetria tá treinando você, tá treinando a sua mente para que você possa alcançar na colorimetria um outro patamar, sabe? Um outro nível na colorimetria. E eu sei que você vai chegar lá. Eu vi que ontem, né, alguns conseguiram entender, porém eu sei que alguns podem ter sentido um pouco mais de dificuldade no final, ali quando viu os cálculos, quando viu muitos números, e isso realmente é normal, gente. Esse é o início que você está aprendendo, que isso está entrando na sua cabeça, que você está raciocinando, que você está treinando o seu cérebro, sabe? Às vezes você precisou rever a nossa aula de ontem, às vezes você precisou parar, entender um pouco mais, ouvir um pouco mais aquilo que você sentiu dificuldade, reler as suas anotações, e isso acontece mesmo, não quero que você sinta que está conseguindo, pelo contrário, esse sim é o seu processo de desconstrução, esse é o processo que está acontecendo dentro de você e como eu digo para vocês, né, desde a primeira aula, o que vai mudar a sua vida através dessa semana da colorimetria, o que realmente vai virar a chavinha aí para você mudar a sua vida através da colorimetria, a sua profissão, você como profissional, é você justamente se colocar na posição de desconstrução. Você não está
tá aqui armado para você colocar suas opiniões, e sim para você desconstruir tudo que você já ouviu, tudo que você vem praticando e colocar sempre à disposição do seu cérebro para aprender, tá? E você que está aqui me assistindo a essa hora, depois de um dia cansativo, talvez isso diz muito sobre você, sobre a sua visão. E eu estou muito feliz porque nós vamos conseguir te desconstruir para você conseguir evoluir. E essa realmente é a revolução que eu quero causar nessa semana da colorimetria, para a gente conseguir alcançar o próximo passo, alcançar o alto nível, e vocês, sem perceber, já estão cada vez mais próximos, um degrauzinho mais perto, tá bom? Eu queria muito agradecer, claro, os comentários que a gente teve ontem, né? Os comentários que vocês fizeram aqui no nosso canal, mas também principalmente os comentários que a gente teve lá no Instagram. Vocês não fazem ideia do bem que vocês fazem quando vocês comentam. É uma corrente de amor que a gente cria nas redes sociais, que a gente está criando nessa plataforma, porque a gente consegue transmitir aquilo que a gente recebeu. E é muito bom a gente transbordar assim na vida do nosso próximo, né? Assim como eu tô aqui me dedicando para vocês, você se dedicar para contar a sua experiência pro próximo, isso ajuda muito, tá? Quando você deixa o seu comentário, você ajuda alguém, você incentiva alguém a começar, alguém que talvez esteja na mesma condição que você estava, alguém que precisa estudar também. Isso com certeza volta para você em uma intensidade muito grande. Muito obrigada mesmo pela participação, muito obrigada pelos comentários, obrigada por vocês continuarem aqui, por vocês entenderem e me deixarem saber o que está acontecendo, ok? Então, vamos lá, acho que já deu um tempinho de vocês tomarem uma água, vamos recapitular a nossa aula de ontem para deixar você bem fresquinho assim na mente, tudo que a gente conversou sobre as posições do número 0, vocês lembram que a gente falou um pouquinho também sobre melanina, a eumelanina, a feumelanina, né? A estrutura do fio, a gente deu uma pincelada ali na estrutura do fio. Ontem também a gente explicou um pouquinho como que os produtos agem, principalmente quando descolore, explicamos sobre o fundo de clareamento, né? E aí a partezinha final que a gente chegou aos cálculos exatos para a matização de um super loiro, mas como também para o moreno iluminada. Eu não posso deixar, né, claro, de desvencilhar algumas nuvens, algumas coisas que podem ter ficado aí no seu pensamento, podem ter ficado aí no seu intelecto como dúvida, ok? Que eu possa ter ensinado ontem e possa ter pairando aí na sua cabeça, posso estar te dando algumas dúvidas, ok? Então, vamos recapitular um pouquinho, vamos tirar algum desses pensamentos, tá? Em uma morena iluminada, vocês lembram? Eu falei um pouquinho que você deve levar em consideração, sim, o fundo do tom natural da sua cliente, principalmente o tom que você escolhe na hora de você matizar. Você deve levar em consideração a base natural da sua cliente, tá bom? Porque se você não levar isso em consideração, pode ser que o cabelo fique frio demais ou pode ser que ele fique escuro demais, sem que você queira, porque se você esfria demais, esfria demais, acaba escurecendo um pouco o resultado que você possa querer. Então, isso pode acabar destruindo o resultado final que você elaborou na sua cabeça, tá? E para explicar isso melhor, eu gostaria de enfatizar com vocês sobre os tons frios e os tons quentes, tá? Que eles, claro, eles neutralizam o outro, mas principalmente os tons quentes, eles são a luz do cabelo, né? Eles são como o sol, eles são como o fogo. Então, o cabelo realmente que é um cabelo mais quente, ele tende a ser mais luminoso, ele tende a ser mais aceso, né? E o cabelo que é mais frio, ele tende a ser um pouco mais opaco, ele tende a mudar um pouquinho. Você vê que ao longo do tempo a gente associou muito os tons do cabelo a estação, né? A gente fala muito, dependendo da estação que a pessoa passa, ela muda o tom de cabelo. Geralmente no verão a gente vê as clientes mais clareando mesmo o cabelo, a gente vê elas mais ficando mais iluminadas mesmo, mais chocolate, mais caramelo. Dificilmente a pessoa ela quer uma cor muito mais fria.
E a cor fria, ela remete, claro, à elegância, né? Isso a gente já entra em outro mérito, que é sobre a visão, né? O marketing pessoal que a gente consegue colocar, e também sobre a introdução das cores de acordo com a cor da pele, de acordo com os tons dos olhos, que a gente vê que tem muitas blogueiras fazendo hoje em dia também. Então, a gente também tem um pouquinho disso na nossa profissão, quando a gente olha para os tons frios de loiro e quando a gente associa também os tons quentes. Os tons quentes, ele sempre vai trazer mais luminosidade, mais poder para a pessoa, ele sempre vai trazer mais presença, né? E os tons frios, ele sempre vai trazer um ar mais discreto, mais glamuroso. Então isso a gente consegue ver também ao longo da moda, a gente consegue ver ao longo dos anos, né? No qual os cabelos foram evoluindo, as tendências também foram mudando. E se você reparar, cada tipo de mensagem que a pessoa quer passar, ela tem o seu tom ideal. Então, muitas das vezes a cliente, quando ela vem com uma referência de uma foto de um cabelo que ela quer, ela não está só associando ali a técnica do cabelo, ela também está associando também a imagem que ela quer passar. Às vezes aquela famosa que ela traz, o cabelo, não se diz respeito só em relação à técnica que ela achou bonito, mas é uma famosa no qual ela se identifica, então ela gostaria de passar a mesma imagem que aquela famosa está passando, através daquele tom de cabelo, através daquela técnica. É aí que ela escolheu aquela referência. E aí, se a gente chega com essa cliente no salão e ela escolhe aquela referência de tom, não necessariamente somente de corte, de estilo ou de tamanho, mas principalmente de tom, que é o que a gente está estudando, e você acaba entregando para ela um tom muito frio, isso pode fazer com que as expectativas dela sejam frustradas, principalmente quando ela se olhar no espelho. É por isso que a gente precisa levar em consideração o que eu falei ontem, sobre você esfriar muito morena iluminada, e sobre você não levar em consideração o laranja que já tem no fundo de clareamento da altura do tom base 6, porque o tom base 6, como vocês viram, ele tem um pouquinho ali de alaranjado, né? Ele tem um pouquinho ali até um resquíciozinho de vermelho. Então isso, você tem que abater realmente o vermelho, porque o vermelho ele é totalmente contra a luz, ele é totalmente contra o frio, mas o laranja em si, você não precisa intensificá-lo, mas você pode usar aquele quente que tá ali sem necessariamente ofuscar. Porque se você ofusca demais um cabelo moreno iluminada, ele acaba ficando bonzinho, ele acaba ficando muito harmônico com o tom que ela tem na raiz. Esses tons, ele só é mesmo para aquela cliente que tá com uma raiz de branco, e aí ela precisa só dar uma quebradinha nos tons da ponta, ela só quer dar uma leve iluminada, 1 a 2 tons, que aí sim a gente clareia bem pouquinho, dá só uma lavadinha, e ali a gente chama de baby lights, e através dessas baby lights a gente consegue trazer essa luminosidade para sua cliente, mantendo ainda um tom marrom, mantendo ainda um tom fechado. Então sempre leve em consideração que do tom 6 para baixo, se você clareia em um moreno iluminado, o fundo de clareamento dele ainda é muito escuro, ainda é muito pigmentado, né? Tem muita eumelanina ali dentro, ou seja, tem muito laranja, tem muito vermelho. Então, se você esfria muito e os tons frios, ele não é luz como os tons quentes, então ele acaba ofuscando, apagando ainda mais aquele cabelo, e pode ser que você não veja tanta diferença, ou a sua cliente também acha que ficou simples demais, fininho demais, discreto demais, e ela queria ver mais essa luz. Por isso que eu só pincelei ontem, mas é importante lembrar isso para vocês. Por quê? Porque em um moreno iluminada, que a sua cliente provavelmente ela quer mais luz, ela quer o dourado, ela quer ver ali um cabelo mais caramelo, um cabelo mais avelã, ela quer ver essa luz. E se você esfria demais com medo totalmente do laranja, aquela luz não vai vir, porque um cabelo frio, ele é um cabelo mais opaco, ele é um cabelo mais discreto, ok? Dito isso, então, vocês entendem por que eu falei para vocês que não é legal vocês esfriarem, neutralizarem 100% um fundo de clareamento de um cabelo de uma morena iluminada, quando ela quer ver as luzes. Se ela não quer ver, se ela quer ser mais discreta, tá tudo bem. Eu acho que deu pra gente entender. Vamos então, deixa eu pegar aqui uma aguinha.
a nossa aula de hoje e eu espero que você já deixou o seu boa noite aí, né, para o seu coleguinha de cima, o seu coleguinha de baixo, do lado, o pessoal que está aqui trabalhando na minha equipe da nossa live. Deixa o seu boa noite, se você não deixou ainda, deixa as pessoas saberem que você está aqui, deixa as pessoas saberem que você é um profissional atualizado, que você é um profissional que está querendo subir de nível, ok? Vamos começar então a nossa aula 3 sobre tonalização. E se vocês acham que vai ser fácil, sinto lhe informar, não vai ser não. Hoje, o mais legal é que eu trouxe uma dinâmica para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, a nossa dinâmica de hoje vai ser muito, muito especial e vocês vão gravar coisas que vocês nunca gravaram antes. Melhor, né? Vocês vão ver. Deixa o seu boa noite, use a hashtag alto nível e vamos começar com a nossa aula. Ao longo da nossa aula, se você tem dúvidas, se você tem questões, se você quiser perguntar qualquer coisa, deixa aí, porque eu sempre respondo vocês no meu story baseado nas dúvidas que vocês têm aqui na nossa aulinha, ok? Então vamos lá, porque eu tenho certeza que vocês estão com fome de conhecimento. Já pegou aí a sua agendinha? Já pegou o seu caderninho da nossa aula? Vou deixar aqui para vocês sempre lembrarem de usar a nossa hashtag, ok? Se vocês comentarem com a nossa hashtag, a gente consegue subir mais e fazer com que pessoas vejam a nossa aula e a gente consegue ver o seu comentário depois só pesquisando pela hashtag. Então se torna um pouquinho mais fácil. Não se esqueça de compartilhar também com algum amigo que você conhece, que pode se beneficiar do nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre os números da colorimetria para tonalização. E se você está me assistindo, está chegando aqui na nossa terceira aula e você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, fica tranquilo, por enquanto, durante a nossa semana da colorimetria, nós estamos deixando disponível as 2 aulas que foram dadas já anteriormente. Se você não assistiu, você pode ter a oportunidade de assistir depois da nossa aula, para você conseguir se situar mais. Não saia da nossa aula, se você ainda está se sentindo um pouco perdidinho com o que eu falei, quando você assistir as outras 2 aulas vai fazer mais sentido para você, combinado? Vamos ao nosso assunto de tonalização. Inclusive hoje eu vou dar uma pinceladinha também, além da tonalização, eu vou dar uma pinceladinha no assunto de tinturas, tá? Porque amanhã nós vamos ter a nossa aula de correção de cor e na sexta-feira, na nossa 5ª aula, nós vamos ter a nossa aula que eu vou deixar no ar, e vou falar no final. Mas na sexta-feira, aqui no final da aula de amanhã da colorimetria, sobre correção de cor, vocês vão ter um bônus especial. Na sexta-feira, vocês também vão ter um bônus especial. Esse bônus eu não vou falar. Mas a correção de cor que nós vamos fazer amanhã, a nossa aula de correção de cor amanhã vai ter um bônus no final, vai ser top. E a da sexta-feira, que é sobre loiros perfeitos, também vai ter um bônus muito especial. Você vai conseguir aplicar tudo isso, ok? Então hoje eu vou dar uma pinceladinha também para vocês saberem sobre tintura, porque antes de fazer uma correção, antes de fazer um loiro perfeito, muitas das vezes a nossa cliente, ela tem cabelinhos brancos, tá? Então não esqueça que o nosso tema de hoje é sobre tonalização. E aí eu sempre, olha aqui eu errando já desde o início, eu sempre falo com vocês que eu gosto de explicar o modo para vocês não esquecerem nunca o que significa. E assim como eu fiz com a matização, eu também vou fazer aqui agora com a tonalização. Como eu sempre falo, aqui nós já temos a separação. Olha lá. Vocês já conseguem saber o que é uma tonalização. Uma tonalização, corretamente dizendo, tá? Eu sei que tem outras pessoas que vão querer dizer que é a mesma coisa que a matização e não é, mas uma tonalização, ela justamente está incluída aqui, ó. Essas 2 palavrinhas juntaram e se tornou a tonalização. Tonalização é a ação de tonalizar um cabelo. E quando nós falamos tonalizar o cabelo, a gente está falando de o filhinho da tonalização, que é os tonalizantes, obviamente, né? Você não tem como tonalizar
o cabelo sem os tonalizantes, ok? Você precisa de tonalizantes semi-permanentes para realizar uma tonalização. Uma tonalização nunca, never, nunca deve ser feita com tinta, tá? Se você usar a tinta para fazer uma tonalização, você está fazendo, obviamente, uma tintura. Você não está fazendo mais uma tonalização. Então, tonalização sempre será com tonalizante. Eu sei que tem muitos profissionais, muitos mesmo, que tem aquela mãozinha de vaca, aquela mãozinha fechada, que fala, eu não vou gastar com tonalizante, porque o tonalizante é a mesma numeração da tinta que eu coloco na minha cliente. Então, eu posso tonalizar com tinta. Não, meu amor, você não pode. E se você acha que os tonalizantes têm a mesma função e até mesmo a mesma tecnologia de uma tinta, se prepara porque é a hora de você aprender. Não, gente, não tem, ok? Os tonalizantes, eles geralmente, em sua grande maioria, eu não conheço uma marca que não seja assim, ok? Mas os tonalizantes, eles não têm amônia, ok? Eles têm uma tecnologia diferente, né? Algumas pessoas chamam de amoníaco, algumas pessoas têm uns nomes técnicos que você não vai usar. Então, eu não vou ficar confundindo a sua cabeça com nome difícil, tá? Mas os tonalizantes, eles não têm amônia. E a tinta, ela tem amônia. Tá, Ju? Mas e aí, o que é a diferença de um e outro? Bom, os tonalizantes, dependendo, obviamente, amanhã na nossa correção de cor, a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre os oxidantes, que eu sei que algumas pessoas ainda estão querendo entender sobre os oxidantes, mas vamos focar na tonalização, que é um assunto mais extenso, mas os tonalizantes, eles não têm força, ok? Eles não são feitos para clarear o cabelo da sua cliente. Então, eles não têm força de clarear. Eles não podem clarear o fundo natural da sua cliente. E isso é importante você saber, por quê? Porque justamente no processo de tonalização, a gente não pode correr o risco de clarear o cabelo da nossa cliente, porque se a gente corre o risco de clarear e esse cabelo realmente acaba clareando, a gente pode precisar fazer uma correção de cor ou até mesmo colocar todo o nosso trabalho a perder. Vou deixar mais claro. As tintas, elas sim, elas têm amônia e elas também têm poder de clarear um cabelo. E é aí que dá o problema, principalmente quando você usa tintas para tonalização. O próprio nome já diz, tonalização se usa com tonalizante. Então, eu vou deixar bem claro aqui de uma forma para vocês gravarem as diferenças que tem entre um tonalizante e uma tintura. E aí eu gostaria muito que você anotasse isso no seu caderneta, se você não anotou ainda, para ficar salvo. Você que já sabe, perfeito. Você que não sabe, anota também, tá bom? Então, em uma tonalização, a gente sabe que tem os profissionais resistentes, que ainda escolhem por tintas em vez de tonalizantes, tá? Eu vou escrever em inglês para poder caber aqui, tá? Mas toner é tonalizante em inglês. Só para poder caber aqui, para a gente conseguir dividir. Mas vocês podem colocar como preferir no caderninho de vocês. Bom, as tintas, então, como eu falei, por que elas não podem ser usadas? Porque elas têm amônia e a amônia, juntamente com a formulação e a tecnologia da tinta e de mãos dadas com o oxidante que a gente usa, eles têm força. Lembra que eu falei ontem sobre o córtex, sobre as melaninas que ficam ali ao redor, né, trabalhando ali ao redor do cabelo, quando a gente olha o fio de cima? Então, a amônia, imagine o seguinte, a amônia, dentro dos tubos de tinta, ela dá a mão, literalmente a mão, para o oxidante,
E aí ela vai caminhando lá para o fundo do cabelo da cliente e ali ela consegue depositar o pigmento que tem dentro dela e modificar o cabelo natural da sua cliente. Então ela consegue modificar o tom que tem ali naturalmente, diferente dos tonalizantes. Mas para isso tudo acontecer, ela tem força de clarear. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? Clarear. Clarear. Ela tem força de clarear. Mas para tudo isso acontecer, demanda um tempo. Por quê? Porque essa tinta, para ela chegar no tom que ela foi projetada para estar, aquele tom que a gente olha na nossa caderneta, que a gente consegue olhar naquele catálogo quando a gente vai comprar a cor, para isso acontecer, ela precisa de um tempo para isso, tá? E esse tempo, geralmente, a gente coloca ali em 45 minutos, ok? Tem gente que usa 35 minutos com o oxidante mais forte. Tem gente que usa 35 minutos e uma cliente que tem um cabelo mais fino. Mas as tintas, elas precisam de, no mínimo, 45 minutos para chegarem na sua cor ideal, para elas chegarem na cor que promete a caixinha. Então, a gente já vê por aqui motivos muito importantes e motivos muito certos para você não precisar usar uma tinta em uma tonalização. Por quê? Porque a gente vai agora para o lado do tonalizante. O tonalizante, em sua grande maioria, ele não tem amônia, né? Então, ele também pode ser usado nos casos da sua cliente grávida, tá? Claro, com prescrição médica, tem profissional que ainda não gosta de fazer, mas não tem nada cientificamente comprovado que os tonalizantes não podem ser usados nas grávidas. Se o médico indicou, se o médico autorizou, ou até mesmo ela passou ali dos 3 primeiros meses da gestação, ela pode fazer uma coberturinha de branco com um tonalizante, porque ele não tem amônia, eles são mais naturais, tá? Mas também eles têm o efeito de maquiar o cabelo. É bom vocês anotarem, porque quando vocês quiserem, vocês conseguem saber quando usar uma tinta e quando usar um tonalizante. Ele tem a força para maquiar o cabelo, dar aquela suavizada por cima que a gente precisa, sem mexer na estrutura interior do fio. Ele não tem força para mexer naquela estrutura. Ele não tem força para clarear um cabelo. Ele não pode clarear, ok? Você não pode, ele não tem força para clarear um cabelo. Ele só tem força de escurecer, de realçar a cor que já tem. Então, se você pega um tonalizante, que geralmente a gente usa, como eu falei, eu vou explicar mais amanhã, com uma emulsão ou com no máximo ali um OX10, eles não têm força junto de alterar a melanina desse cabelo e fazer com que esse cabelo ele venha desbotar ou venha despertar o fundo de clareamento dele, como a gente estudou ontem, que nós temos, tá? Diferente das tintas. As tintas, elas podem clarear, as tintas, elas podem sim mudar a estrutura do fundo de clareamento, e os tonalizantes, eles começam a agir ali, ó, depende do oxidante que você usa. Se o oxidante for mais forte, ele age mais rápido, porém, eu vou explicar mais sobre isso amanhã. Mas, em média ali uns... Eu digo assim, pela experiência de salão, não é nada em estudo físico comprovado, mas pela experiência de salão, os tonalizantes em 3 minutos ali, eles já começam a agir, e aí você pode deixar mais ou menos, mas ali 3 minutos, até no máximo 25 minutos, ele já chegou no seu resultado final, ele já alcançou a cor que a gente quer. Então, vamos supor que você tem uma tinta número 7 e você tem um tonalizante número 7. Eles podem ser o mesmo número, mas eles não têm a mesma tecnologia, tampouco a mesma função, porque um foi feito para alterar a estrutura natural da sua cliente, um foi feito para mudar a cor natural da sua cliente, um mexe dentro da estrutura do fio modificando ela completamente e um maqueia, um disfarça, tá? A diferença também é que a tinta, ela não sai, né? Ela não desbota geralmente com a lavagem e tudo mais. E a gente tem estudos de que o tonalizante, ele aguenta até no máximo 24 lavagens. Então é bom você
colocar aí para você, se você não trabalha com tonalizante, você saber essa informação. Mas é obviamente que ele dura muito mais, não é que o cabelo vai voltar a ser o que era antes, mas o tonalizante, justamente por ele ser mais fraco, justamente por ele ser mais leve, ele pode sim desbotar, mas ele não desbota para voltar o cabelo 100% do que era antes. Em uma tonalização, eu sempre escolho o tonalizante justamente por todas essas questões aqui. Se eu começo com um tom 7, a minha cliente tem um cabelo natural 3 e ela quer chegar na altura de um 7, o cabelo dela tá virgem, eu coloco o 7, se eu tirar essa tinta em 10 minutos, ele vai ter clareado 1 a 2 tons, porque justamente ele faz o mesmo processo que o próprio reflexo, o próprio bleach, né, o próprio descolorante, ele faz no cabelo. Ou seja, ele sobe, ele clareia, e aí para clarear ele vai de pouquinho em pouquinho, né? Os primeiros ali 10 minutos tá aqui, aí depois os primeiros 20 chega aqui, depois de 30 minutos ele tá aqui, vamos dizer no tom 6, aí ele vai, com 45 minutos ela já agiu no tom que a sua cliente queria. Se você acaba tirando a sua tintura antes, pode muito bem correr o risco de você tirar uma tintura antes dela ter chegado no tempo de ação completamente, antes dela ter conseguido passar por esse processo e alcançado o tom que ela quer. Diferentemente do tonalizante. O tonalizante, além dele agir mais rápido, ele dá muito mais tranquilidade de a gente no lavatório conseguir ver o resultado rápido e também não precisar esperar 45 minutos para chegar no resultado de lá e nem correr o risco de mexer no cabelo natural da sua cliente. Então, por esses motivos aqui, nunca faça uma tonalização com tinta. E se você faz tonalização com tinta, você está errado, tá? Você está errado, isso prejudica os seus trabalhos e eu vou mostrar como que prejudica o seu trabalho e o que pode acontecer, ou às vezes já até aconteceu e você achou que foi por outro motivo que não esse. Está dando para entender? Comenta, por favor. Sim, Ju, comenta aí. Sim, Ju, se você está entendendo. Por favor. Deu para entender? Então aqui são as principais diferenças de uma formulação de um tonalizante para uma formulação de tinta. Deu para vocês captarem? Deu para vocês... Ó, tem alguém nervoso na rua. Deu para vocês captarem? Deu para vocês entenderem? Deu para anotar? Então vamos só recapitular para ficar bem frisadinho para vocês. As tintas contêm amônia, as tintas podem clarear, e as tintas exigem no mínimo um tempo de ação de 45 minutos, tá? Para chegar no tom perfeito. Não é que é no 45 minutos para chegar lá. Ela já começa a agir a partir do momento que você põe na cabeça da sua cliente. Mas para chegar no tom que você quer, é 45 minutos. Deu para entender? Então, antes da gente dar continuidade aqui, eu queria dizer que eu recebi, né, algumas perguntas sobre isso. Inclusive, eu achei engraçado que até ligações, né? Pois muitos mesmo, eu achei isso muito legal, porque muita gente tem vontade de se aprofundar ainda mais na colorimetria, tá com essa sede de aprender, tá com essa sede de continuar desenvolvendo o seu talento, né? Continuar indo além, continuar se desafiando, colocando isso dentro da cabeça, e é por isso que eu quero te mostrar, principalmente, uma oportunidade, gente. É uma oportunidade que vai te ajudar a ter mais do que você tá recebendo aqui nas minhas aulas. Assim, descobrir ainda mais como colorista. E por que eu digo isso, gente? Eu me lembro muito bem, olha só, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi uma outra fase difícil, né, da minha carreira, porque aqui é tudo diferente. Eu já esperava isso, né? Mas não imaginava que tanto. Mas aqui realmente é tudo diferente. Os fornecedores, as tintas, as lojas, até algumas numerações aqui que a gente usa, tem letras no meio. Então a própria tintura daqui também é diferente, as pigmentações é diferente, mesmo que seja a mesma marca do Brasil e tudo mais. E aí quando eu decidi voltar a atender aqui nos Estados Unidos, começar a minha carreira novamente aqui, zerar, né, no Brasil e começar aqui, ninguém me ajudava, né, a encontrar um fornecedor, ninguém me dava nenhuma informação da onde eu poderia comprar, o que eu poderia fazer, qual que era o tom referente ao tom que a gente tinha no Brasil. Isso é muito frustrante, tá?
muito frustrante mesmo, e veio aquele sentimento de novo que me fez lembrar daquela época que eu trabalhava lá em São Paulo, que eu queria aprender, que eu queria mais, que eu queria desenvolver o meu talento, eu tinha sede disso, mas ninguém queria me ensinar, era todo mundo muito egoísta, todo mundo focado em si mesmo, ou aquelas pessoas que até diziam assim, não, eu quero te ensinar, falavam de palavras pra fora, sabe? Falava assim, eu quero te ensinar, e chegava na cozinha do salão, começava a caçoar de mim, então isso me deixava ainda mais confusa, isso me deixava me sentindo muito mal, e esse sentimento me veio à tona quando eu cheguei aqui, que eu precisei de alguém, eu também não achei ninguém, e foi aí que me surgiu a ideia de fazer a minha parte, né, de ajudar outras pessoas a não se sentirem assim, porque é muito ruim você querer crescer, você querer chegar aonde você tem o foco de chegar, a sua visão tá lá, você ver outras pessoas que estão do seu lado, exatamente no lugar que você quer alcançar, e aí quando você procura a ajuda delas, só para elas falarem o caminho que elas trilharam para chegar lá, elas não compartilham, elas retêm para si, isso é horrível, sabe? Então é por isso, é pensando nisso, é com esse objetivo e focado na pessoa que está na mesma condição que eu estava, que eu desenvolvi o curso Colorimetria Alto Nível 2.0. Ele é um curso fechado, tá? Ele não é aberto para todo mundo. Ele é fechado somente para alunos que são realmente dedicados, empenhados, esforçados, que querem aprender além. E eu falo mais, eu não digo assim só empenhados, porque nesse curso fechado eu quero fazer acepção de pessoas, não. É porque eu quero fazer um acompanhamento direto com os meus alunos. Eu quero desenvolver os meus alunos. Os meus alunos desse curso fechado, eles têm um número particular para falar só comigo, para tirar as suas dúvidas, para se consultar. Uma vez por semana tem aquela mentoria particular, onde eu ajudo a desenvolver as dificuldades pessoais que cada um tem, porque a gente sabe que uma dificuldade de um não é de outro, e eu não quero que ninguém fique perdido no meio daquilo que está sendo ensinado. Então esse curso especial, ele não é só para quem quer assistir, acabou, vamos para casa e é isso, eu sou o master da colorimetria. Não, ele é exclusivo para você que quer se reencontrar na profissão, se reinventar, se reconectar, despertar o artista que tem dentro de você, para você que quer se desenvolver como profissional, para aí sim alcançar um sucesso duradouro e estável, prolongado, firme, com confiança, com certeza naquilo que você está fazendo, certeza nas receitas que você está colocando no cabelo da sua cliente, nos resultados que você está alcançando, né? Então, esse curso não é só para você aprender o que todo mundo ensina, não. É para a pessoa se beneficiar completamente. Eu quero que forme um divisor de água antes do 2.0 e depois do 2.0, entre uma antiga profissional e a nova identidade profissional, sabe? Que você quer ter, que os meus alunos esforçados querem ter. Se você tem essa sede, né? Essa gana, a gente tem essa oportunidade para você. Na época que eu precisava de ajuda, eu só queria encontrar uma pessoa disposta. Eu não queria que a pessoa me desse o mundo, mas eu queria só uma pessoa que pudesse me direcionar. E se eu tivesse encontrado aquilo ali, naquela minha necessidade, gente, eu teria evitado muitos erros na profissão. Muitos erros. E eu fico impressionada que tinha gente que poderia me ajudar e não fazia nada, sabe? Teria evitado eu perder muitas clientes, teria evitado eu gastar muitos produtos à toa, quebrado a minha cabeça, sabe? Manchar cabelos, chegar no patamar que eu tava. Mas estava todo mundo tão focado em si, estava todo mundo tão comprometido com si mesmo, que não conseguia olhar para o próximo que estava precisando de ajuda do lado. E é por isso que eu prometi para mim mesma que quando eu aprendesse a profissão, quando eu dominasse, conseguisse me tornar realmente boa no que eu faço, eu iria fazer o que ninguém faz. Eu iria me propor a fazer o que ninguém se preocupa em fazer, que é parar tudo para ajudar alguém, para desenvolver alguém, para ajudar alguém nesse processo de evolução. E eu sei que tem sim outros cursos aí no mercado que você pode achar de cor, mas todos eles, ou a grande maioria, porque eu também na época já procurei, né? A maioria já muitos gravados, já tá gravado há muito tempo, te dá um conteúdo, joga no seu colo ali e fala se vira. E o que você vai fazer com aquilo que você receber se torna consequência sua. Você entendeu bem, você
você não entendeu, amém, você se vira, consequência exclusivamente sua. Mas eu não quis, não quero ter esse curso assim. Eu preferiria 1000 vezes nem estar aqui nessa semana. Eu preferiria 1000 vezes vocês nem me conhecerem se fosse para isso, se fosse só para jogar um conteúdo qualquer em você e deixar você se virar. Não, o meu propósito tá muito além disso. É um propósito. O meu propósito é ver pessoas como você realmente mudando, evoluindo, prosperando, crescendo a sua agenda, sendo bom naquilo que você faz, não para demonstrar para os outros, mas para você mesmo acreditar que sim, você consegue. Por isso eu tenho certeza que caso você me escolha como sua mentora nessa jornada de desconstrução, você possa realmente ter uma desconstrução completa. Você terá todo o meu acompanhamento, atenção, empenho, ajuda, sinceridade para te ajudar a resolver os problemas que às vezes você tem vivido hoje na colorimetria, que você não sabe como resolver. Então, esse colorimetria alto nível 2.0 é para quem realmente precisa disso. Eu queria muito conseguir proporcionar isso nessa semana toda, né? Que eu separei para estar aqui com você, te passar tudo nessas 5 aulas que eu tô dando o meu melhor, vocês sabem, mas eu sei que para você se tornar um expert em colorimetria, o processo leva um pouco mais de tempo, você precisa se aprofundar mais em algumas coisas, você precisa dar tempo para praticar aquilo que eu estou te falando também, e é por isso que eu quero fazer parte disso. Então aproveite muito o nosso colorimetria alto nível 1.0, que a gente está vivendo essa semana, gratuitamente para vocês, conheça o meu método, veja se faz sentido para você, se você realmente tem se desenvolvido, se você realmente tem trazido para você uma revolução, uma transformação, que mais para frente a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa oportunidade que eu tenho certeza que vai ajudar muito e que está chegando. E vocês veem que tem muito resultado já, graças a Deus, tem muito resultado de pessoas que têm conseguido se desenvolver na colorimetria somente através da nossa semana aqui da colorimetria alto nível 1.0, né? Somente através do conteúdo que eu passo aqui para vocês. Imagina você tendo um acompanhamento semanal, você tendo uma professora, uma mentora ali de perto que pode realmente saber no que tem te travado, o que tem bloqueado a sua mente para você conseguir entender a colorimetria. Então, ao longo do tempo, claro, eu vou falando um pouquinho mais com vocês a respeito disso, mas essa é uma oportunidade muito legal, é uma oportunidade que vocês não podem perder, tá bom? Então, dito isso, eu queria muito contar essa novidade para vocês, eu estava muito feliz de falar isso com vocês. A gente vai voltar aqui para a nossa aula de tonalização, vamos falar um pouquinho mais sobre essa tonalização, essas condições aqui que eu estou passando para vocês. E se vocês, claro, tiver alguma dúvida, pode ter certeza que depois a gente vai sanar. Vamos lá, então? Eu acredito que agora vocês tiveram tempo suficiente para conseguir entender a diferença das tintas e do tonalizante. Assim vocês sabem que a nossa linguagem aqui está sendo falada para um ou para outro. Quando eu falo a tinta, vocês sabem o que se trata. Quando eu falo a tonalizante, vocês também sabem o porquê vocês têm que usar o tonalizante e quando vocês têm que usar o tonalizante. Ju, para ficar mais claro, né? Quando vocês têm que usar o tonalizante? Você usa um tonalizante na hora de você apagar uma raiz de mecha, você usa o tonalizante na hora de você fazer, às vezes, uma correção de cor num loiro, que você quer que seja mais rápido, você usa o tonalizante quando você precisa, né, dar um fundo para o cabelo da raiz natural da sua cliente. Nessas situações você sempre usa o tonalizante. As tintas a gente sempre usa para os cabelos brancos. Como eu falei para vocês no início, a gente ia dar uma pinceladinha sobre como formular a perfeição, né, na hora de você fazer uma raiz de branco, tá? E uma coisa interessante que eu acho que vocês vão te dar um toque agora, a gente sabe que nós temos as cores naturais. Então eu vou colocar a imagem para vocês terem o fundo de clareamento da cliente e os tons naturais para vocês entenderem o que eu vou explicar sobre as tinturas. Vai dar um estralo às vezes em você aqui agora, por quê? Porque as tinturas, elas têm que ser levadas em consideração e eu sei que tem um erro que acontece muito grande, tá? Eu vou escrever aqui num quadro, logo abaixo aqui provavelmente vai estar
a foto para vocês estarem dando uma olhada, só para vocês saberem do que eu tô falando, mas isso a gente já estudou em outras aulas, né? É só para quem tá chegando também conseguir se situar. Nós temos os tons naturais das nossas clientes, que elas são definidas por essa tabela que você está vendo logo aqui, né? E logo ao lado você vê o fundo de clareamento das clientes, né? Medida dos tons. Isso a gente usa numa descoloração. Principalmente a gente estuda isso numa descoloração. Mas a gente não pode esquecer de estudar isso em um cabelo com tintura, tá? Porque quando a gente faz a tintura, por mais que seja para escurecer um branco, nós estamos fazendo uma tintura que move e mexe também o interior do fio dessa cliente. Lembra sobre a nossa explicação de toner e tintura? E tintura de brancos a gente não faz com toner. Eu só faço tintura de branco com toner, só fiz na minha profissão tintura de branco com toner, quando a cliente tinha tipo assim 5% de fio branco, uns 5 fiozinhos aqui perdido, e ela queria só nesses fiozinhos. Então o que eu fazia? Eu pegava o pincel e só nesses fiozinhos, com tonalizante, porque ela não queria mudar o fundo natural dela, e era muito pouco, então eu colocava da mesma cor do cabelo natural, a gente coloca o tonalizante, porque se esse tonalizante passar ali, além daquele fio, que obviamente passa, porque é impossível você pegar com pincel exclusivamente aquele fiozinho, então quando esse pincelzinho passar assim, nesse fio e pegar no restante do cabelo, não corre o risco de alaranjar, de abrir, de clarear o restante, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma informação importante, para vocês não esquecerem nada a respeito do que eu vou falar. Bom, então a gente está falando sobre uma tintura em raiz branca, ok? Pra gente ir para a dinâmica que eu quero mostrar para vocês, que é muito legal. A tinturinha de raiz branca, é importante você saber a porcentagem de brancos que essa cliente tem, ok? Para você saber o que você vai precisar usar. A porcentagem de brancos vai dizer essa fórmula que eu vou falar aqui para vocês. Então, sempre analise a porcentagem. Ela é muito importante, tá? A porcentagem de branco. Depois eu vou preparar e vou mandar para vocês um material que possa exemplificar bem, tipo assim, 30%, 20%, 40% de branco, 50%, 80%, para vocês terem uma ideia um pouquinho maior do que eu tô te falando, tá? Então sempre tenha em mente que você precisa saber a porcentagem de cabelos brancos para você escolher se você vai usar uma tinta ou se você vai usar um tonalizante, ok? Acima de 40% de brancos, você precisa usar tinta, sempre. Aí o toner não ajudaria, ok? Acima de 40% você precisa usar tinta. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que os tonalizantes, eles são para maquiar o fio? E aí pode acontecer, se ela tiver 40% de brancos e você decidir fazer com um tonalizante, esses brancos só darem aquela maquiada e aí você acabar desbotando muito rápido esse cabelo, ou ficando aquele cabelo parecendo que você passou rena, uns fios dourados. Então, se tiver mais do que 40%, sempre fazer com tinta, tá bom? E se tiver uns fiozinhos meio perdidos, aí você pode usar os tonalizantes, porque o tonalizante não abre o tom natural da sua cliente, como eu sempre enfatizo para vocês. Então, vamos supor que nós vamos pegar uma cliente que tem, claro, acima de 40% de branco. Quando vocês vão formular a receita de vocês, obviamente vocês pensam no tom que vocês querem chegar. Às vezes a sua cliente fala assim, Ju, ou a sua cliente fala, sei lá, Maria, ou Solange, não sei, o seu nome. Ela fala, eu quero um loiro escuro. E aí, você vai lá na tabela, que vocês vão ver agora, que tem o fundo de clareamento, e aí você vai ver lá o tom do loiro escuro. Aí você vai olhar lá, poxa, um loiro escuro, ele está na altura de 1,6, né? Como vocês podem ver na tabela. Então, ela quer um loiro escuro? Tá, fácil. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um 6 no branco, provavelmente com OX de 20 volumes, e vou deixar agir ali, né? O tempo necessário, uns 45 minutos, e eu enxago e dou aquele beijo e mando ela para casa.
Aí o que acontece? Aquela cliente vai para casa, aquela cliente lava o cabelo, aquela cliente se expõe ao sol, ou seja lá o que for, ou ela chega na luz do banheiro dela, que as benditas da luz do banheiro nunca é a favor do nós, nunca é a favor do cabeleireiro. Então ela vai lá nessa luz e ela se expõe àquela luz e ela se enxerga no espelho e ela fala assim, tá laranja. Vocês já tiveram essa experiência? Eu já tive, é horrível. E aí a cliente fala assim, meu Deus, meu cabelo tá laranja, mas eu queria um loiro. Aí você olha lá na tabela da tintura da sua marca e você fala, poxa, mas eu usei o loiro. Aí você fala pra sua cliente assim, não, eu usei o loiro. Olha só, eu passei em você os 6. 6 é um loiro natural, é um loiro escuro. Tom que você queria. Isso daí tá com o seu shampoo. Isso daí tá com não sei o que. Isso daí foi alguma coisa que você... Aí você começa com aquelas desculpas e jogando a responsabilidade para sua cliente. E qual que foi o erro aqui? Vocês sabem me dizer? O erro aqui nesse cálculo tá aqui na lousa. Tem um pouco a ver com fundo de clareamento? Tem um pouco a ver com fundo de clareamento também, vocês vão entender por quê. Mas principalmente esse cálculo aqui está errado. E eu vou dizer para você agora por quê. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto você coloca aí o que você acha que deu errado aqui. O cabelo era virgem, tava com mais ou menos 40% de branco, 50, 60, não importa. A gente usou tinta, ela pediu um loiro natural, você aplicou o loiro natural com OX de 20 e fez ali 45 minutos. Qual que foi o erro? Alguns erros que eu vou pontuar para você não cometer e você anotar isso, você está cometendo e você parar de fazer. O primeiro deles, o erro pode ter sido na hora da preparação também, né? Que a gente sabe que tinta, ela até vem na caixinha às vezes esse símbolo aqui que eu vou ensinar para vocês, tá? E os tonalizantes geralmente vêm com outro símbolo que eu vou ensinar depois. Tinta, a gente sabe que a preparação tem que ser 1 por 1. Então, sempre quando vocês verem isso daqui na caixa de tinta de vocês, vocês sabem que isso daqui está significando 1 por 1. E o que é o 1 por 1, gente? O 1 por 1 é uma parte de massa, que a gente também fala que tinta, né? Uma parte da tinta, uma parte de massa, para uma parte de oxidante, tá? OX, vou colocar só OX para não precisar escrever tudo que vocês entendem. Então, 1 por 1 que vem nas caixinhas, isso daqui vai te guiar também, dependendo da marca que você usa, significa que você tem que colocar a mesma quantidade de tinta, você tem que colocar de oxidante, ok? Então, se você coloca 60 gramas, você tem que colocar 60 ml de OX, e assim vai. Se você coloca 30, então você tem que pôr 30 e assim sucessivamente. Então o primeiro erro pode ter sido na preparação, que a pessoa pode ter colocado mais oxidante para poder dar uma economizada, principalmente nas clientes de cabelo cheio, a gente sabe que tem isso por aí. E aí ela dá uma economizada, faz aquela tintura ali bem aguadona, passa, não cobre o suficiente, a cliente lava em casa e desbota facilmente. O outro cálculo que pode ter sido errado e que geralmente é mais comum é também colocar muita massa para pouco AX. Então, assim, a gente tem muita glândula de amônia para pouco oxidante. Então, fica muita tinta ali sem agir ou sem conseguir agir 100%. E aí, essa tinta que não teve o oxidante 100% para ela, essa amônia dentro da sua tintura que não conseguiu se envolver ali com o oxidante, o que ela faz? Ela se sente excluída, e por ela se sentir excluída, ela fica triste, e por ela se sentir triste, ela age menos, e aí ela acaba desbotando, ela não tem força de pigmentar muito dentro do cabelo da cliente. Então isso também é um segundo erro, né? Tanto ao contrário quanto assim. Mas um erro que às vezes você profissional já faz assim. Não, eu coloquei 1 por 1. Ju, eu uso balança, eu uso medidor, eu tenho um copinho de ml, eu faço isso daqui, mas mesmo assim as minhas tinturas dão transparência. Eu já não sei mais o que eu faço. O seu erro está no seu
cálculo, porque se a sua cliente ela quer um 6 natural, você tem que levar em consideração que o cabelo dela, mesmo sendo virgem, mesmo tendo ali uma quantidade de branco às vezes não muito alta, ele não deixa de ser branco. Lembra que eu falei que a resposta estava na lousa? Ele não deixa de ser branco. E aí eu vou especificar isso daqui na atividade que a gente vai fazer. Mas uma tinta branca, lembra da sua época de escola? Quando você tinha as guaches? Quando a sua professora falava lá para você pintar e tudo mais. A tinta branca no papel branco, geralmente, o quê? Não faz efeito nenhum. Mas se você tem um vermelho, que você bota um branco, o que que ele faz? Ele vai ficando mais clarinho. Se você tem um verde que você bota um branco, ele fica mais clarinho. E assim também acontece com a nossa querida tintura de raiz. Porque quando você coloca o 6 em cima de um cabelo branco, você está somando a cor da sua tintura com a cor do cabelo que já está na sua cliente. E aí a unificação dos dois acaba dando o tom que você quer na sua tintura. Só que aí se a gente pega uma tintura branca e coloca no 6, o que que a gente faz com ela? Lembra da guache? A gente dá uma pequena clareada. E aí o que que a gente acontece nesse cabelo? Ele desbota mais fácil, ele fica transparente, ele volta laranja. E aí dá os pepinos para você, que nem balança, que nem oxidante, que nem coletor de ml, nada vai te resolver esse problema, porque o problema está que você não está levando em consideração que aquele cabelo é branco, e sim, o branco ele tem influência sobre o tom, e você pode testar que eu tenho certeza que você vai ver do que eu tô falando. E aí, o que que você tem que fazer então, Ju? Você tem que colocar alguma coisa para matar esse branco, para puxar esse branco de volta. Por quê? Porque se você pega o branco e coloca no 6, ele vai ficar mais clarinho. Então, é aí que o branco não fica, o cabelo da sua cliente não fica um loiro escuro. Ele vai para um 7, ele vai para um loiro médio. E agora a gente vai ver a imagem do fundo de clareamento de novo e a gente vai conseguir entender por que que isso é mais ainda preocupante? Vocês podem olhar lá, ó, tem o 6, né? Eu não tô conseguindo enxergar aqui porque eu não consigo ler mesmo, tá? Eu sou meia turva para enxergar. Vocês conseguem ver que o 6, ele é laranja, né? O fundo de clareamento dele, ele é bem alaranjado, né? Como tá ali. Só que o 7, ele já não é tão laranja. Eu vou tentar colocar o dedo aqui, ó, para vocês verem, ó. Você tem aqui, ó, esse laranja aqui que vocês estão vendo, ele é do fundo... Eita, peraí que agora mexeram aqui, vai. Esse daqui que vocês estão vendo, ele é o fundo de clareamento do 6. Você tá vendo como que ele é bem mais laranja? Esse abaixo aqui é do 7, ele é mais amarelo, ou seja, ele é mais claro. Aí tem um problema, a gente já clareou a tintura, porque de um 6 ela já se tornou 7 porque ela tem o branco. E aí a gente mexeu nesse cabelo no fundo de clareamento de um alaranjado, ele se tornou um amarelo, então ele vai ficar mais o quê? Que eu falei no início da aula? Ele vai ficar mais claro. E aí que quando ela se expõe na luz do banheiro, dá para ver mesmo. O 7, ele não muda depois, ele já sai do salão 7. Mas às vezes na luz do seu salão pode ser mais fria, pode ser mais ambiente, não dá para perceber. Aí quando ela chega em casa que ela tem uma luz horrorosa que vai contra o seu trabalho, ela consegue enxergar esse 7. Por quê? Porque você não levou em consideração nem que ela é branca e nem que esse 7 aqui, ele já estava desse jeito. Entenderam? Deu para entender bem? Então, o 7, ele sempre vai continuar saindo do seu salão 7. Ele não saiu de lá um 6, ele saiu um 7. É aí que ela chegou em casa, viu e não gostou, desbotou. E às vezes até quando ela vem retocar a raiz, você olha e você fala assim, nossa, mas tá muito claro, não foi isso que eu apliquei. Aí você tenta fazer aquela correçãozinha de aplicar o 6 um pouquinho mais para baixo para tampar o laranjinha da parte de baixo da sua tintura antiga, que você sabe que não deu muito certo. E aí isso acaba tendo um problema. Outro problema também é que você não combate o fundo de clareamento aqui. Então, sempre na tintura branca você tem que adicionar um pouquinho do tom abaixo do tom que você quer. Anota aí, vamos lá então, apagar isso daqui. Então, sempre na sua tinturinha você abaixa o tom que você quer. Deixa eu parar de falar um pouquinho que aqui vai. Não.
ainda sobre tintura branca. Então, sempre anota, porque você não pode esquecer. Vou colocar marrom aqui para você ver bem aí. Sempre você tem que usar um tom abaixo, um tom menos do tom que você quer. E o que isso quer dizer? A gente tem a nossa tabela, a gente sabe. Se você quer o tom 6, então você tem que colocar meio de 6 com meio de 5. Mas vai escurecer muito. Não vai. Escuta o que eu tô te falando, pelo fundo de clareamento, pela experiência, pelos erros que você às vezes já sabe que tá cometendo, não vai. Você vai colocar esse daqui, ele vai ser responsável pelo tom que vai ficar. Ele vai clarear mais, então ele vai ser responsável pelo tom que vai ficar no cabelo da sua cliente. Esse daqui vai ser responsável por matar realmente, de fato, o branco. E aí, para resolver ainda mais o seu problema, se a sua cliente odeia laranja, odeia, e eu vejo muito por aí, se a sua cliente odeia laranja, ela não gosta de jeito nenhum, você pode adicionar o que a gente viu nas aulas anteriores. Você pode adicionar o que combate o fundo de clareamento dela. Então, você sabe que aqui no 6 a gente tem o alaranjado, então a gente pode usar um mix, que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. A gente pode usar os mix. Você sabe o que é o mix? O mix, ele é os pigmentos puros das linhas. Ele é puro, ele não tem nada antes da barra. Então, a gente tem muito mix por aí. A gente vê muito mix na tabela oh meu Deus do céu, na tabela da vela, esqueci, a tabela da vela. A gente vê muito por aí em outras marcas também. Tem muito mesmo mix que a gente pode usar, que ele é repetido e sozinho. Antes aqui eles não tem nada, tá? Se tiver, no máximo é um 0, tá? Mas você pode adicionar isso para combater o fundo de clareamento. Então, a sua tintura perfeita, e aí vocês sabem, né? O 2 é o roxo, né? O irisado, o 1 acinzentado, o 3 dourado, o 4 acobreado ou o 4 acobreado com 3 dourado. E a gente sabe que tem outros tantos também, tem muito mesmo. Tem com todas as cores da colorimetria do 1 ao 7. Tem mix de tudo quanto é jeito no mercado. Então, se você sabe essa receita aqui, aí para ficar perfeito, para dar aquele finalzinho, você coloca uma gota. Eu vou colocar aqui 5 gramas, mas vai depender do que você quer visualizar. Então, eu colocaria 5 gramas de um 0,22. Eu gosto muito do 0,22, o mix da vela, que é o meu Coringa. Esse daqui funciona só para combater o fundo de clareamento, ok? Então, aqui seria, sim, a sua receita perfeita para entregar a ela um tom natural de um loiro escuro. Porque você tem a receita que vai dar o tom que ela quer, você tem a receitinha que vai matar o branco que ela tem, para não dar transparência, você tem o que vai matar o fundo de clareamento dela, que pode vir à tona. Afinal, se o cabelo dela for mais escuro do que isso, você está fazendo um clareamento, e a gente sabe que o fundo de clareamento ele é desperto toda vez que a gente clareia um cabelo, inclusive em uma tintura, porque se ela tem um tom 3 e ela tá aplicando o tom 6, ela tá subindo 3 tons, ela tá clareando 3 tons, ela tá mexendo no fundo de clareamento dela. Então, é importante a gente também abater o fundo de clareamento para a gente conseguir ter esse tom o mais limpo possível. Então, uma tintura em cabelo branco, ela não é somente você ver na tabela e você matar a charada e aplicar na cabeça da sua cliente. Ela envolve outras coisas também super interessantes. E aí, vocês estão entendendo? Tá dando para entender bem? É super interessante isso? Coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir vocês! Eu gosto de comentários, gente. Eu tô viciada, depois que a nossa live acaba, eu vou lá, eu fico lendo, em cada momentinho eu quero ver o que vocês estão achando. Então, por favor, comenta, tá? Se você tá aí e nunca comentou, essa é a sua oportunidade. Poxa, já tô na 3ª aula e nunca nem vi seu nome aqui. Não. Então, anotou isso daqui? Você sempre precisa ter
na sua tintura de raiz branca acima de 40%, você precisa ter uma tintura, uma tintura na receita, o meio do tom que você quer dar, com o meio do branco, né, do tom abaixo, sempre um tom abaixo para matar o branco, e sempre alguma coisa para acabar com o fundo de clareamento da sua cliente, para evitar com que o cabelo fique quente, né? E assim você vai ver que até essa cliente, se amanhã depois, com essa receita, ela vier a fazer umas luzes, não vai precisar fazer correção de cor, porque a gente sabe que luz sobre luz, elas se opacam, né? Agora, o escuro, o claro diante do escuro, em cima do escuro aparece muito mais, ou em cima do que não tem, em cima do frio, né, em cima de um fundo de clareamento neutralizado, vem à tona muito mais, vem pra frente muito mais, você consegue enxergar muito mais essas luzes. Então já não te daria um trabalho. Então a sua receita perfeita para tintura de branco, anota aí, tem que ter o que vai dar o tom que a sua cliente quer, tem que ter um tom abaixo que vai matar os cabelos brancos que ela tem, o tom branco vai tirar o efeito do toco do cabelo branco, porque quando o branco se misturar ao 6, ele vai clarear, mas ao mesmo tempo, quando o 6 se misturar ao 5, ele vai abaixar um pouquinho. Então, ou seja, vai equilibrar as coisas e vai ficar ali tudo no mesmo patamar, tudo no mesmo nível, ok? Então, anotado isso daqui, você pode usar qualquer receita. Se a sua cliente ela quer um tom 7, então, novamente, você vai fazer o 7 com o 6, com o meio de 6, ok? Então, se a sua cliente quer o 8, então você vai fazer o 8 com o meio de 7. Então, sempre um tom abaixo para o tom que ela quer, ok? Porque você está fazendo um clareamento e nunca se esqueça de pesquisar qual é o fundo de clareamento daquela cor para você colocar um mix que venha te ajudar nisso, tá bom? Então, vamos agora à nossa próxima parte, porque eu ainda tenho uma dinâmica para fazer com vocês. Eu tô super empolgada, eu sei que vocês vão gostar, porque vocês vão conhecer e vocês vão conseguir lembrar perfeitamente disso, ok? Aí, se você teve ainda alguma dúvida do que teve nas aulas passadas, eu vou matar a charada com essa dinâmica que a gente vai fazer e você vai gostar, porque você vai participar também. Então, eu tinha pincelado um pouquinho sobre os tons, né? Perdão, não sobre os tons, eu tinha pincelado um pouquinho sobre aquilo que a gente enxerga nas tinturas. A gente vê nas tinturas, na caixinha de tintura e tonalizante, muitas vezes esse termo aqui, ó. Ou 1/2, tá? Esses daqui geralmente são os tonalizantes e esses daqui geralmente eles vêm nas tintas, tá? E como eu expliquei para vocês, isso quer dizer, o primeiro representa a massa, que é ou tinta ou tonalizante, e o segundo, ele representa o OX que você vai usar, quantidade de oxidante ou emulsão, ok? Então, a gente entende que em uma tintura, a gente vai usar sempre a proporção de 1/1, mas em um tonalizante, Ju, que a gente está falando sobre tonalização, né? Fechando aspas da tintura e voltando da tonalização. Em uma tonalização, você pode consultar na sua marca, às vezes a sua marca vai pedir mais ou menos, mas a sua grande maioria, eu nunca vi diferente, pede 1/2. E sempre quando a gente usa o termo 1/2, nos números significa isso daqui. Uma quantidade de massa por 2 quantidades de OX. Ou seja, o que você vai colocar de massa, você tem que colocar o dobro de oxidante para esse toner, né? Para esse tonalizante. Então, se você escolhe colocar 30 gramas de tonalizante, você vai adicionar 30 ml de oxidante? Não. Está dizendo 2, então você tem que adicionar 60 ml, ok? Então você tem que diluir essa massa pela quantidade de oxidante que está dando aqui, pela ml, então, que é o dobro. Se você usa 15, então você tem que colocar o dobro, então você tem que colocar 30 de ml, e assim por diante. Se é 5, você põe o dobro. Se você colocar 5,5, você põe 5,10. É isso que quer dizer
um por um. Ah, qual que é a sua receita? Ah, eu passei 6,3 com 0,34, com um pouquinho de 6,7, com mais um pouquinho de 0,22, adicionei um pouquinho de OX de 20, um por um. Então, você está dizendo que aquele tudo de massa que eu coloquei, independente da receita que eu fiz, se foi 6,3 mais 0,34, tem gente que gosta de dificultar, com mais 0,22, com mais, sei lá, 7,7, com mais OX de 20, aí a pessoa te dá isso daqui. Quando a pessoa queria me ajudar, ela me dava isso daqui na minha mão, não entendia nada. É isso aqui que eu usei. Eu não entendia nada. Então, se você quer usar isso daqui tudo, aí a pessoa ainda vinha com esse termo. Ah, e aí eu fiz um por um. Aí eu falei, o que é um por um? Agora você sabe. Quando a pessoa falar um por um, ou quando a caixinha via esse símbolo aqui, bolinha, ela tá falando que a mesma quantidade que ela tá usando de tonalizante, de massa, ela tá usando também de líquido, de oxidante. Então, sempre quando eu usar para vocês, a gente vai estudar ainda sobre correção de cor e a gente vai estudar também sobre loiros perfeitos. Então, eu vou começar a usar esse termo com vocês, um por um ou um por dois. E numa tonalização, geralmente a gente usa um por dois, que é sempre o dobro, ok? De oxidante da sua quantidade de massa. Entendido? Deu para entender? Vocês já sabiam disso? Vocês já ouviram esse termo em algum lugar? Um por dois? Vocês já viram que a caixinha de tinta de vocês tem isso? Tenho certeza que se você não viu, se você tem uma caixinha de tinta aí do lado, você já está procurando esse termo aí. Pode procurar que geralmente tem. Porque isso é uma bússola. Os números para o cabeleireiro, ele é muito importante, porque eles falam, né? Os números para os cabeleireiros, eles falam. Eles gritam. Então, agora, ainda mais sobre tonalização, né? Que é um dos termos que nós estamos vendo, que é uma das coisas que a gente mais quer aprender. A tonalização, ela é importantíssima. Ela é a nossa cerejinha do bolo. Ela é o nosso toque final. Ela é a nossa assinatura. Por que eu digo isso? Porque tem muitos profissionais que vendem o peixe como se fosse a coisa mais incrível. Ai, eu faço luzes e você não vai precisar tonalizar e você não vai precisar matizar. Eu tiro do papel, levo pro lavatório, enxago e tá perfeito. Sim, gente, isso acontece desde a época que a gente descobriu o reflexo através da touca que puxava a raiz. Então, assim, isso tem reflexo sem tonalização? Tem. Tem sobrimatização? Tem. Mas os reflexos que as clientes estão querendo hoje em dia, os reflexos que a gente está vendo nas nossas famosas por aí, eles, a maioria, eu digo que 100%, eles levam a tonalização. A matização, como eu disse ontem, é uma coisa que talvez você vai precisar estudar, se você realmente quer ou não. Mas a tonalização, ela é a nossa assinatura final, ela é o nosso charme, ela é aquilo que vai diferenciar o seu trabalho. Então, uma tonalização é muito importante você fazer e fazer muito bem feito. Em uma tonalização, a gente tem que levar em consideração o fundo que a nossa cliente tá. Vamos pensar em uma tonalização para a gente fazer, como eu já falei, tonalização para cabelos brancos e tinturas também para cabelos brancos. Hoje, agora, nós estamos pensando numa cliente com luzes, tá? E aí você precisa identificar qual que é a técnica das luzes que você está fazendo. Você está fazendo uma raiz esfumada? Você está fazendo uma morena iluminada sem eriçar? Ou você está fazendo as clássicas bem perto da raiz? Isso você tem que levar em consideração. Ou às vezes a gente está mesclando bastante. Agora a gente está com a moda do contorno aceso, então em todo o contorno a gente chega mais próximo da raiz. Muitas das vezes com clássicas ou com mechas transparentes, e aí em todo o restante a gente usa muito eriçado, muito desfiado. Então isso vai mudar a técnica com qual você vai aplicar o seu tonalizante, como você vai finalizar esse cabelo. Mas pensando no método da receita, nos cabelos que você fizer as tonalizações, que é dar aquela sombreada, que dá o acabamento final, você tem que ter dentro do seu tonalizante pilares importantes também. Então vamos anotar novamente. Dentro da tonalização para loiro, você precisa ter uns pilares muito importantes lá dentro. Lá dentro, novamente, você precisa ter algo que venha combater o seu fundo
de clareamento, ele tá lá o tempo todo, por isso que ontem eu não poderia deixar de explicar sobre ele. Você tem que ter algo para combater o seu fundo de clareamento, porque ela passou por um processo de luzes, você tem que ter algo, isso pensando na raiz, tá? Você tem que ter algo que venha a ser o fundo natural da sua cliente, então o tom natural da sua cliente você também precisa ter dentro da sua receita, e você precisa ter alguma coisa como tom, fundo base, né? Ou tom base, tá? Você precisa ter algum tom base para poder causar a sombra. Sem o tom base, não tem como sombrear, tá? Se você coloca só o fundo natural da sua cliente, um exemplo, a sua cliente, deixa eu ser mais simplificando para vocês, né? Se vocês colocam fundo natural, fundo base, lembra que eu falei para vocês? Mesma tabelinha que vocês viram anteriormente, somente da sua cliente, ela tiver na altura de um 4, você vai colocar o tonalizante, você vai fazer a tonalização desse loiro, você vai esfumar a raiz só com o 4. Aí você vai ter problema porque tem um fundo de clareamento, tá? A gente já entendeu, já sei como é que vai resolver o assunto do fundo do clareamento. Então, eu vou adicionar, vamos supor que ela abriu super claríssimo, então eu quero um pouquinho mais dourado, eu quero morena iluminada, e esse 4 ele é frio, então eu vou adicionar um 0,34, a 5 gramas de um 0,34. Isso daqui é bem comum, a gente vê nos grandes salões, tá? Então aí aqui eu já tenho a tonalização perfeita? Não, porque você precisa de um fundo base para fazer o sombreamento. Porque se a ponta dessa cliente ela tá na altura, vamos sei lá, de um 10, ou se ela tá na altura de um 9, que é um loiro extremamente claro, como vocês podem ver, é um loiro super claríssimo, então até ela chegar no tom da raiz que tá aqui, você vê que você regride alguns números, você desce esse cabelo. Então, se ela tá lá do 1 ao 10, como a gente tem a nossa tabela de tom natural, né? E aqui a gente tem os números, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, para chegar no 10. Esses são os tons naturais da sua cliente. Aí você descoloriu o cabelo dela, como a gente já viu ontem, você já passou por esse processo, e aí você chegou no tom que ela quis. Vamos supor que seja um 9, tá? Mas a raiz natural dela era o 4. Aí você tá aqui, ele tá lindo, você tá com mechas, ou você tá com eriçado, tá lindo, tá loirão do início ao fim. Mas ela quer o sombreado que a gente vê hoje em dia. E aí você só leva em consideração o fundo natural e o fundo de clareamento e joga isso daqui em cima de um 9, ele vai escurecer na hora. E além de escurecer, corre o risco dele chumbar, tá? E por quê? Porque é muito escuro perto do que tá aqui. E aí você voltou muitas casas diretamente. Então, por isso que eu falo que você precisa adicionar um fundo base, que é a pinceladinha do bolo. Por quê? Porque esse fundo base, ele causa esse esfumadinho, ele causa esse efeito. Então, como criar o fundo base? Vamos pensar que a gente está quase ali no meio, sabe? Então, a gente coloca ali, talvez, um 6,3. Esse é o fundo base. Por quê, Ju? Porque na raiz natural da sua cliente tem o 4, que é o natural dela. Aí você fez as luzes, tá bom? Na raiz natural tem o 4, você fez as luzes e aí ele chegou no 9. Então na ponta ele tá 9. Para aperfeiçoar isso, você continua. A raiz, anyways, aqui, né, o início, para poder apagar aquelas mechinhas clássicas aqui, você tá certo, você usa o 4. Aí aqui, a raiz, né? Vamos fazer uma cabeça aqui pra vocês entenderem, porque às vezes na minha cabeça tá muito fácil, na de vocês não tá. Então, no início da mecha, você consegue usar o 4, porque é raiz, né? É fundo com fundo. Se você usar um 6, você pode, às vezes, errar e ficar muito claro. Então, talvez você pode usar um 4, porque o cabelo dela é muito escuro. Aí aqui, ó, nesse processo aqui onde você fez o iriçado, você pode usar um 6,3. Porque é 2 tons acima do 4 e ele ainda se torna um loiro mais escuro, tá? Então, a gente acaba aperfeiçoando o nosso trabalho. Eu sei que talvez vocês estejam com algum problema de conexão, nosso áudio tá dando uns pitoquinhos, tá dando uns barulhos, às vezes faz uns ecos. A gente tá tentando resolver, tá? A gente tá ciente do que tá acontecendo, mas a gente vai resolver, beleza?
Vamos voltar então para o nosso assunto. Aí, aqui, esse 6,3 é para aperfeiçoar. Para aí sim, aí você aplica esse 6,3 aqui e todo o restante pode continuar, mas aí teve aquele leve sombreamento. Se a gente só aplica o fundo natural e o fundo de clareamento que geralmente a gente faz, a gente acaba deixando muito preto no branco. A raiz ali natural dela, as luzes, mesmo o eriçado, muitas das vezes não tem força para isso, ou até você que está começando agora ter experiência no desfiado, então isso daqui vai te ajudar a intensificar o efeito do desfiado, porque aí vai causar essa sombra. Então a gente tem a raiz dela, aí na raiz mesmo, bem na raiz, né? Aí da raiz a gente tem um leve sombreamento, assim, ó, bem levinho aqui, mais ou menos até aqui, de um 6,3, e aí depois vem a cor pura, porque aí naturalmente o cabelo já vai ter aquela nuance mais linda. Aí quando você solta aquele cabelo iluminado, você consegue ver que aqui tá bem disfarçadinho o início da mecha, você não consegue saber aonde foi costurada. Aí ele tá meio tom, um leve tomzinho mais escurinho, e aí vem aquele loirão lindo. É esse trabalho que os profissionais fazem, eles sempre adicionam um fundo base, além do fundo natural. Então, se você fosse falar para mim como que é uma tonalização perfeita de um loiro, seria assim, adicionando os 3 ingredientes. Você adiciona o fundo de clareamento para neutralizar, então você adiciona um mix, alguma coisa para o fundo de clareamento, você adiciona o fundo natural da sua cliente, você pode adicionar 6, 7, 8, depende, e aí você adiciona um fundo base que também depende da quantidade que você descoloriu. Se é no moreno iluminada, e aí você chegou até no máximo de 7, talvez em vez do 6,3 você pode fazer uma tonalização com 5,3, né? Por que não? Aí é a colorimetria, aí é os seus cálculos que vai dizer. Deu para entender um pouquinho? Esse fundo base, ele é importante, gente. Ele serve para sombrear quando você quer sombrear. Então, a tonalização perfeita, ela serve para a gente dar o nosso toque final. Aí a gente sabe que tem aquela parte que é mais prática, que é você pentear com um pente, deixa ali de 1 a 2 minutos, sempre olhando, dá uma secadinha com a toalha, ver se precisa de mais um tempinho, se ficou o suficiente. Aí fez toda essa parte da tonalização, aí sim você vem para a matização, que é do comprimento em pontos que a gente viu na aula passada, na aula de ontem. Então, toda essa tonalização de loiro é uma tonalização importante, você tem que levar em consideração. Fundo de clareamento, de novo, que vocês estão careca de saber, eu estou careca de falar para vocês. Algo para neutralizar o fundo de clareamento, algo que seja segundo o fundo natural e também algo que dê o fundo base. É lógico que aqui eu estou falando do mix porque eu quero que vocês conheçam o mix, que ele também está no mercado, para ajudar vocês. Porque se vocês têm o 0,34, vocês podem ter todos os tons base. Você pode ter do 3 ao 7, que é o mais comum da gente usar. Mas se você tem o 0,34, o 0,22, o 0,11, você consegue ter o azul, o dourado, o cobre, o verde, o irisado, tudo no seu armário e aí fazer a sua colorimetria mais facilmente. Nem sempre você vai ter um 4,034 ou um 4,34, mas às vezes você tem um 4 e aí você já tem um 0,34, você adiciona 5 graminhas ao seu 4, ele se tornou um 4,34. É a mesma coisa, nem sempre você vai ter um 6,3 talvez, mas se você tem um 6 e o 3 no seu armário, o 3 ele serve por 4, por 5, do 6, do 7, para todos os tons que você tem, para todas as coisas que você quer fazer. Então, é legal os mix, porque você tem o depois da barra e você pode adicionar eles em qualquer momento para qualquer coisa que você precisar usar, inclusive para tonalizante ou para tintura. Então, é uma forma de você conseguir trabalhar com eles de uma forma mais fácil. E aí, aqui você vai definir o tempo. Geralmente, na raiz, a gente deixa de 1 a 2 minutos só para dar uma fechadinha no início da mecha. Aqui no comprimento também uns 3 minutinhos só para causar um leve sombreamento. E aí o restante do cabelo você já calcula com matização, ok? E aí fica uma tonalização perfeita. Então, numa tonalização, anota, você sempre vai precisar fundo de clareamento, fundo base da sua cliente, né? O fundo natural, 1 ao 8, dependendo do que você quiser, e um fundo base, que é o que vai te dar a sombra, é o que vai voltar esse reflexo um pouquinho e causar esse efeito que a gente vê nas fotos bem legais. Combinado? Vamos então para a nossa dinâmica.
porque eu quero mesmo que vocês saiam daqui recarregados. A tonalização ela é um pouco mais fácil de aprender, porque ela é um processo geralmente feito para após o loiro. Essa é uma tonalização para loiro e tintura para brancos. A tonalização para correção de cor, a gente faz ela geralmente com low lights, né? Que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é mechas ao contrárias. Aí no Brasil alguns profissionais chamam de mechas 3D, que são aquelas mechas entre o loiro. Mas isso a gente vai ver no nosso módulo de correção de cor, que é o nosso módulo de amanhã. Vamos para a nossa dinâmica então? Vou tomar uma água, toma uma água daí, termina suas anotações, comenta se você está entendendo, deixa o seu like, compartilha, mas mete o dedo nesse like aí, ó. Eu quero metralhadora de likes nessa aula, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Eu tô aqui de todo o coração para ajudar vocês. Então, eu trouxe algo especial. Eu vou puxar aqui, delicadamente. Vou ajustar aqui. Vou ter que trazer mais para trás. A gente vai ter que tirar, talvez, a faixa depois, né? Aí, ó. Vocês conseguem ver? Dinâmica, gente. Aqui não é o Arte Ataque. Aqui é a nossa aula sobre tonalização. Eu vou deixar grandinho aqui, ó, nossa hashtag para você não esquecer de usar, ok? A nossa hashtag alto nível. Porque você aqui hoje já aprendeu a fazer um cabelo branco perfeitamente. Você já aprendeu a fazer uma tonalização de loiros para você ter aquele efeito que a gente tá vendo no Instagram. Muito comum, que é aquela raiz mais clara e vai clareando. E aí, sobre a prática mesmo, como que usa, como que pega, eu teria que trazer uma cliente aqui. Mas isso daí a gente vai ver mais pra frente. Porém, se você já souber a receita, já é meio caminho andado. E a gente vai ensinando as práticas pra você ao longo do tempo. Bom, comentou? Soltou a curtida? Tô de olho, hein? Tô de olho em você, viu? Vamos então fazer a nossa dinâmica. Nós temos aqui os 3 copos cheios, né? Cheios de água, ó. E todos mais ou menos ali na mesma medida. E eu vim trazer algo que vai fazer você decorar tudo que a gente passou até aqui. Você entender um pouquinho sobre fundo de clareamento, talvez. Vamos ver se vai ficar mais fácil para você. Mas nessa hora eu quero muito que você interaja. Nessa hora eu quero muito que você coloque aí nos comentários tudo que você tá achando. Bom, eu tenho aqui, né, o laranja, separei o laranja, separei um tom de azul mais clarinho, para dar exemplo para vocês. Tenho o verde, né, que é considerado mate ou número 7, e assim também tenho aqui as cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho, tá? Bom, então, a gente vai fazer a dinâmica para vocês relembrarem um pouquinho que a gente viu até essa terceira semana, para vocês não esquecerem, para vocês não ficarem na dúvida, para vocês não confundirem as informações. Deixa eu pegar um lencinho aqui, que eu possa limpar o meu pincel depois. Vamos lá, gente, aqui é ao vivo! É ao vivo e a cores, não me decepcionem, colorimetria. Vamos lá, então. Então, a gente tem as nossas cores primárias, como vocês já sabem, e a gente vê na nossa estrela de Oswald. Eu vou pedir pra gente colocar a nossa estrela de Oswald, porque eu vou fazendo aqui, vocês vão lendo, e aí vocês vão entendendo, eu vou explicando, eu vou dar um resumão aqui, tudo que a gente já viu. Se você ainda tiver com alguma dúvida, eu tenho certeza que vai te ajudar, ok? Então, nós temos o nosso querido azul, e a mágica acontece, né, gente? Nosso azul. Nós temos o nosso yellow, o nosso amarelo, que é a nossa cor primária. É momento de você tirar o print, hein, gente? Isso daqui a gente não vê por aí tão fácil, hein? Nunca vi uma aula na internet assim. Então, tira seu print aí, aproveita, para depois na nossa aula você sabe que a gente compartilha nos stories, a gente marca você. Então, tira já o seu print da nossa aula para você ver e mostrar para as pessoas que você realmente está aprendendo. E nós temos o nosso vermelho, né? Que está na nossa colorimetria. Esse vermelho eu acho ele um pouco fraco. Então, eu vou colocar... a marca dele é diferente, porque dessa marca aqui...
o vermelho é muito alaranjado. Então, é um pouquinho fraco, eu tive que colocar um pouquinho mais. Se der diferença aí na imagem de vocês, vocês não estiverem enxergando tão vermelho, vocês me avisam, tá? Mas dá pra ver certinho, dá pra entender, dá pra vocês terem uma boa ideia. Então, nós temos aqui nossas queridas cores primárias, que vocês encontram na nossa estrela de Oswald, como eu já ensinei para vocês. O azul, o amarelo e o vermelho são as cores primárias. E agora eu vou ensinar vocês como que vocês fazem nascer a cor secundária e terciária. Então, vamos dar vida à nossa cor secundária irisado, tá? Vamos, então, o nosso irisado. O irisado, ele nasce do casamento do vermelho com o azul. Então, a gente vai ver se isso realmente acontece, né? Ó lá, ó. Já tá roxo, dá pra ver aí? Aqui pra mim tá purple. Dá pra ver? Ou vocês querem que eu adicione um pouquinho mais de vermelho pra vocês conseguirem enxergar? Vai ficar mais claro, mas aqui pra mim tá bem roxão. Mas deixa eu adicionar um pouquinho de vermelho pra vocês conseguirem ver mais claro. Tá muito claro? Eu não quero que fique rosa. Dá pra ver agora, né? Ó lá, agora deu. Então tá, então aí nós nascemos o purple. Aí nós temos o laranja, o roxo, né? O irisado, a pessoa tá em outro planeta. Nós temos o laranja. O laranja, ele é o casamento do vermelho com o amarelo. Então, nós conseguimos ver isso daqui perfeitamente e claramente quando nós adicionamos. Aqui está laranja. E aí nós temos o terceiro, que é o nosso mate, o nosso verde, que nasce do casamento do azul com o amarelo. Então, vamos deixar isso daqui bem amarelo. Aqui nós temos agora, queridos, as nossas cores secundárias. E nós conseguimos fazer a nossa estrela de Oswald. E aí, nós vamos ver agora sobre a questão da neutralização na estrela. Vocês viram que aqui nós temos o roxo, nós temos o laranja e nós temos o mate. Eu tenho eles aqui também, mas eu queria muito que vocês vissem isso acontecer a olho nu, para vocês entenderem como que realmente elas nascem. Elas literalmente nascem do casamento das cores primárias. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre neutralização. Se você tem um cabelo que ele está muito verde, como que você vai neutralizar ele? Com o vermelho. Então, vamos neutralizar esse verde aqui, ó. Ó lá. Você tirou, você deixou ele marrom, você neutralizou. Dá pra ver bem aqui? Deixa eu pôr mais perto da luz para vocês conseguirem ver que tá realmente marrom, ó. Dá pra ver, né? Dependente da imagem que vocês estão vendo aí, realmente tá a cor que eu tô falando. Neutralizamos o verde, sumiu o verde. Então, neutralização, sumir. A gente tá recapitulando aqui com vocês. E aí nós temos o laranja. E o laranja, vocês sabem que ele se neutraliza com o azul, como a gente consegue ver na nossa estrela de Oswald, porque eles se confrontam, ele sim tá de frente em frente, né? Como eu já expliquei. Então, quando a gente adiciona azul em um cabelo que está laranja, peraí, por isso que eu adicionei esse daqui, ó, a marca é diferente, hein? Vou colocar mais laranja aqui. Quando você adiciona azul em uma pigmentação laranja, você neutraliza, ele também fica marrom. Vou colocar pertinho para vocês verem, ó. Marrom. Só que eu vou ensinar o segredo daqui a pouco. E aí nós temos o purple. O roxo, o irisado. Vou tirar a purple da minha cabeça. O irisado, a tabela de Oswald diz que a gente neutraliza ele com o amarelo. Vamos ver o que acontece? Lembre-se que neutralizar é levar o cabelo ao tom marrom. Aí você tem aqui, ó, 3 tons de marrom, correto? Os 3 cabelinhos estão marrom. Os 3 cabelinhos foram neutralizados. A gente não está enxergando mais aqui o azul, a gente não está enxergando mais o roxo, a gente está enxergando 3 tons de marrom, né? Se for colocar na sequência de clarear, eles seriam assim, ó. Opa! Desculpa o ouvido de quem está me ouvindo. Olha só. Se fosse num tom de mais claro, seria assim, né? Ele está um marrom mais claro, com um marrom mais escuro, para um marrom bem escuro. E vocês lembram qual que era a sequência desse daqui? Lembra? Se não lembra, eu vou te falar. Por que que isso daqui acontece? Justamente é o que acontece na sua cliente com o fundo de clareamento dela.
E é por isso que é importante você participar do nosso curso de colorimetria alto nível. Porque você vê que a colorimetria ela não tem segredo, como eu mostrei aqui para vocês. São cores primárias, das cores primárias nascem as secundárias, e das secundárias você pode criar quantas cores você quiser, e dependendo da sua tonalidade e intensidade, ele fica um laranja mais forte, um laranja mais fraco, ele fica um amarelo mais forte, ele fica um amarelo mais fraco, e assim com todas as cores. Elas se neutralizam entre si, como a estrela de Oswald já ensinou pra gente, eu já ensinei pra vocês, o cabelo que a gente atende todo dia no salão prova isso, e mais do que nunca a própria tintura guache acabou de provar isso pra gente. Mas você tem que tomar cuidado que fundo de clareamento é justamente o que a gente desperta também com a colorimetria, tanto na tonalização quanto na matização que eu ensinei para vocês ontem. Então, quando você está fazendo uma tonalização, quando você está fazendo um reflexo, você está sim atingindo direto o fundo de clareamento da sua cliente. E pode parecer besteira, mas ele é perigoso. Gente, ele é perigoso. E aí, isso pode acontecer com você, de você estar no seu salão, você está enxergando o verde, você fazer uma correção de cor e ela não ficar igual o de outra cliente. Por quê? Porque a própria guache nos dá esse indício. Cada cabelo tem um histórico, cada cabelo tem uma quantidade certa de azul, de amarelo, de laranja, de pigmento quente, de pigmento frio, de histórico de tinta. Cada cabelo vai reagir de uma maneira. Cada coisa que eu passei para vocês até aqui nessa semana da colorimetria vai ser bom para vocês desenvolverem o cabelo da sua cliente. Mas vocês precisam ir para o campo de batalha, fazer isso que eu acabei de fazer aqui, porém no cabelo da sua cliente. Tirar a estrela de Oswald de um papel e colocar ela em ação. Ver o que acontece nos cabelos através das cores. E pode ter certeza que cor é cálculo exato. O número que você vê, ele é exato. Se você tá vendo que o 3, ele representa o dourado, ele vai ficar dourado, ele não vai passar por cima disso. Mas você tem que ver o que tem de histórico naquele cabelo. Assim como nós vemos aqui, que se o histórico do seu cabelo, do cabelo da sua cliente, ele for mais frio, então você neutralizar esse frio, como nós neutralizamos aqui, ele vai ficar mais escuro. E se você neutralizar para um tom mais claro, um tom mais quente, ele vai ficar mais claro. Você vê que esses dois aqui são os potes que a gente usou o amarelo e o que a gente usou o laranja, ok? O amarelo e o vermelho, que são as cores primárias. Esse daqui era o que tinha azul. Então, olha só a diferença. Por quê? Porque justamente o cabelo, dependendo da pigmentação que tem dentro dele, o histórico que tem dele, ele vai ficar mais claro ou mais escuro. Entenderam? Então, o frio, o cabelo frio, o que tiver mais pigmento frio, sempre vai dar a sensação de mais escuro. Nunca vai dar a sensação de alaranjado, nunca vai dar a sensação de desbotado, nunca. Por quê? Porque você está com um tom quente, ok? Você está com um tom quente e o frio, ele é mais escuro, ele é frio. O quente, ele é quente. Vocês conseguiram ver agora 3 coisas: cores primárias, cores secundárias, cores de neutralização e como elas realmente se neutralizam entre si, e o tom neutro é o tom marrom, mas ele também altera dependendo do histórico da sua cliente, ok? Então veja as porcentagens, o que eu ensinei para vocês tem muito a ver com porcentagem, então veja muito a porcentagem do cabelo das suas clientes, ok? Se eu quiser agora, aqui ó, eu tô enxergando aqui um laranja avermelhado, eu tô enxergando aqui um pouquinho de dourado, mas ele tá laranja. Mostra o que eu falei pra vocês, olha só, eu vou fazer uma exemplificação pra vocês. Eu vou neutralizar esse com o verde, que vocês podem ver melhor na estrela de Oswald, que ele é mais frio, mas ele serve mais para você neutralizar o vermelho, e vou neutralizar esse daqui com o azul, que ele serve mais para você neutralizar o alaranjado, que são os tons mais difíceis que a gente tem. Então esse daqui que tá mais laranja, eu vou neutralizar com o azul, para vocês entenderem, porque é justamente isso que acontece quando vocês usam o cálculo de neutralização. Ele continua marrom, vocês conseguem ver? Mas agora ele tá um marrom mais escuro. Então toda vez que você for adicionar uma neutralização, quanto mais frio for o tom, mais escuro vai ficar o cabelo, ok? Por isso que eu estava explicando também sobre a
morena iluminada de ontem. Lembra que eu falei para vocês que se vocês tirarem totalmente o laranja do cabelo, se vocês tirarem totalmente o alaranjado do cabelo que tem na abertura de tom de um tom 7, que é um alaranjado, que tem ali um laranja, ou um tom 6, que também tem um laranja, se você tirar totalmente, você vai neutralizar muito esse cabelo vai ficar mais escuro, vai ficar mais frio, é justamente isso. Imagina aqui que é um morena iluminada, aí você olha lá no morena iluminada, você vê que tá vermelho, você vê que tá um pouco alaranjado demais, aí você fala, eu vou neutralizar e adiciono uma cor fria, seja ela verde, que é o mate, seja ela azul, seja ela roxo, depende da cor que você usa, você pode neutralizar, você pode tirar esse verde, você pode tirar esse laranja, realmente, você pode, mas toda vez que você faz isso, você tem que levar em consideração que você está esfriando o cabelo, e quanto mais frio, quanto vocês podem ver aqui, mais sensação de escuro. É por isso que, dependendo do caso, você precisa sim de um 0,22, como na tintura que a gente viu, que um fundo de clareamento claro de uma tintura 6, ele acaba sendo mais alaranjado, avermelhado. Então você precisa adicionar frio nesses casos realmente. Mas quando o cabelo você quiser um morena iluminada, mais cobre, mais caramelo, essas coisas, você tem que tomar cuidado com os pigmentos frios. Nem tudo se resume a irisado, nem tudo se resume a cabelo mate ou azul. Você tem que tomar cuidado nas porcentagens que você está usando. Deu para entender? Eu espero que sim. Vocês podem ver, nós temos 3 cabelos neutralizados, 3 cabelos que vieram de cor diferente, 3 cabelos que tiveram sua raiz diferente, mas todos exatamente, ó, no mesmo tom, todos exatamente no mesmo tom. Então a colorimetria, independente do histórico que você tem no cabelo da sua cliente, se o cabelo tá muito quente, se o cabelo é mais claro, se o cabelo tá mais frio, você consegue levar ele sempre ao natural se você respeitar as regras da colorimetria. Legal esse exemplo, né? Queria ter mais tempo de falar ele mais devagarzinho, mas a gente vai ter mais oportunidade. Eu não quero ficar aqui me prolongando demais, eu não quero ficar aqui realmente tomando muito tempo de vocês, eu quero que vocês estudem, pensem, façam esse exemplo se você quiser na sua casa, para você estudar mais também ajuda muito mesmo, ok? Então esse é o nosso alto nível com exemplo. Eu gostaria demais que você deixasse, né, um comentário com aquilo que rodou a chavinha aí dentro de você nessa aula dos nossos exemplos, aquilo que chamou mais atenção, aquilo que você sabe que você vai levar para toda a sua carreira, né? Amanhã nós temos a nossa quarta aula, né? Nossa aula número 4. Nós vamos falar sobre a temível correção de cor. Eu vou trazer de novo meus coleguinhas guache para a gente ter mais uma aula também dinâmica, tá? Eu quero que vocês venham amanhã e foquem na correção de cor, porque eu sei que muitos têm dificuldade nessa área. Eita, nós! Vai ser, ó, mais pesada ainda. Eu sei que vai ter muita gente coçando a cabeça com a caneta para entender o que eu vou falar amanhã, mas vai ter muita desconstrução, vai ter muito exemplo, eu vou mostrar muito, vocês vão ver realmente, sem contar, né, que amanhã tem surpresa no final, isso mesmo, vai ter bônus, bebê, só para quem tiver com a gente nessa super aula. Eu sou expert em pegar cabelo problemático. Olha, minha cadeira é abençoada, porque o que chega de cabelo ruim, vocês não têm ideia. E amanhã nós vamos falar sobre eles, que é o que eu sei que vocês encontram muito aí no salão, cabelo problemático, com alisamento, quebrado, danificado. Olha, de 30 cabelos que eu pego, gente, sério, 29 é BO. É BO. Eu quero saber se você é assim também, então eu quero te mostrar como corrigir um cabelo. Geralmente hoje, depois de tanto corrigir, eu demoro em média ali 2 horas, então, no máximo para corrigir um cabelo. Então eu quero te mostrar realmente como você pode corrigir um cabelo. Se você tá ansioso, me deixa saber, porque eu tô demais. Correção de cor, gente, mexe. Mexe aqui dentro com o meu coração, palpita ele. Corre lá no meu Instagram, quando finalizar a live, eu vou deixar uma arte lá com a pergunta: qual a sua dificuldade na correção de cor? Eu quero saber, ok? Então vai lá,
Eu quero saber mesmo qual é a sua dificuldade na correção de cor, pra gente poder abordar, talvez aqui na aula de amanhã, não sei. Se você quiser, você pode deixar lá um problema pra mim resolver, quem sabe a gente pode resolver. Vocês sabem que eu sempre vou lá no Stories do Instagram e respondo as perguntas de vocês. Talvez de alguma cliente que você irá atender essa semana, tá meio perdido, meio inseguro, né? Como você vai fazer, qual é o histórico que ela tem, agora você sabe usar, se você vai usar 1 por 1, 2 por 2, fundo de clareamento, enfim, você sabe me dar todas essas informações. Então vamos solucionar esse negócio junto, essa bagaça junto, e eu vou estar respondendo agora vocês lá no meu Stories, conversando muito por lá, acompanhando os comentários de vocês. Amanhã tem dinâmica, tem guache, tem muito mais, vocês vão aprender muito mais. Bora então lá pro Instagram? Eu espero vocês. Beijos e fiquem até o final. Tirando a nossa print, 1, 2, 3 e... É isso aí. Te vejo amanhã. Tchau!